Marcelo, então você se apresenta, tá? Esse vídeo ele é para o capítulo da tese, também o quinto filme, né, do grupo, nosso grupo de pesquisa, que trata de migração, e para minha tese que está falando de comida e migração. Então, eu gostaria que você se apresentasse e, e contasse um pouco qual é a sua relação com a cozinha e com a comida. Olá, gente. Eu sou Marcelo, doutorando do grupo de pesquisa lá com a Noale. Agradeço a oportunidade de participar dessa tese, né, dessa pesquisa com ela. E atuo junto, né, sou professor também, atuamos juntos lá na turma da UERJ, atuo na escola básica, ensino fundamental e ensino médio. E falar um pouco da minha experiência com a cozinha, né? Sobre a cozinha, gente, eu posso falar que sempre foi uma área que eu nunca tive muito domínio, a não ser que fosse fazer uns doces, que era a parte que eu mais gostava de fazer doces, né? Mas quando eu saí de casa, há uns 2 anos, se tornou um encontro inevitável, né? Ou você cozinha, ou você morre de fome. E aí eu precisei encarar o que até então era um monstro na minha vida, que foi a cozinha. Ai, falhou. Caraca, Né? De que fazer falhou. falhou muito, não. Não, aí você falou que você tive que encarar esse monstro que é a cozinha. Eu tive que encarar esse monstro que é a cozinha. E aí eu fui descobrir, né, algumas coisas, fui buscar nas minhas memórias, né, ligar para as minhas tias e para minha mãe, porque eu passei um tempo longe dos meus pais, e aí foi um ensaio com a cozinha. Mas aí eu tinha minha avó muito presente, então assim, esse ensaio foi meio que distante. Ir morar, né, quando eu sair de casa, e eu fui morar sozinho, na verdade, eu dividia apartamento, né? Mas eu ficava mais responsável pela cozinha, que eu nunca suportei fazer coisas de casa, né? Lavar, passar e cozinhar era são coisas muito complexas e dentro desse complexo todo que eu me sinto mais apto a fazer é a cozinha. E aí dentro da cozinha eu fui pedir, fiquei naquele momento de pedir receitas à minha avó, à minha mãe, às minhas tias e tudo que elas representavam na minha infância enquanto mães, mulheres e cozinheiras, né? Porque crescendo, querendo ou não, a gente, né, vem de uma família, de uma sociedade muito patriarcal e a cozinha sempre foi mais os espaços delas. Eu tive mais a referência de ser os espaços delas, né? Mas assim, hoje em dia eu consigo dominar, não dominar, mas ter uma boa relação com a cozinha, né? Fazer o básico, fazer algum prato quando eu gosto muito. E a partir de um tempo, desde que eu me vi sozinho, eu passei resgatando, como a receita do biscoito que eu passei para vocês, né? Não foi a primeira vez que eu fiz. Eu acho que desde que eu saí de casa foi a terceira ou quarta vez que eu fiz, em 2 anos. Tem até um tempo bom. Mas eu passei a resgatar essas receitas que estavam antigas, que estavam lá no meu imaginário de criança, né? E tentar fazer sozinho, né? Nesses momentos. Mas a minha relação com a cozinha, eu estava até pensando ali essa semana, ao longo disso, né? Depois que a gente fez o biscoito e vai fazendo, vai vivenciando, eu fiquei até pensando que a relação, quando a gente não tem contato, a gente acha que aquilo é muito pior. E aí, enquanto eu fui me relacionando com a cozinha, que você vai vendo que aquilo é legal também, né? É bacana você fazer, você agradar aos outros. E hoje em dia eu faço com muito prazer, assim. Eu não tenho realmente nenhum problema mais relacionado à cozinha. Tenho limitação, claro, não sou um expert na cozinha, acho que nunca vou ser, mas eu gosto de cozinhar, gosto de agradar o outro, gosto de viver aquele momento, aquela terapia. Sinto falta
que a gente possa fazer isso com mais tranquilidade, porque a correria é tão grande, né, que a gente acaba tendo que fazer sempre com muita rapidez. Legal, você falou uma coisa aí, duas coisas que você fala, né, de que me chama atenção. Uma é essa necessidade de cozinhar, né, que faz com que os mitos com a cozinha, né, vão se caindo, né, vai caindo, vai despencando, porque você precisa fazer, senão você morre de fome. Então, tem que ir superando alguns bloqueios, algumas limitações. E a outra é a relação que você vai se descobrindo, a maneira como você vai se descobrindo na cozinha, de encontrar prazer nesse fazer, né? Já que você acha legal essa relação de cuidar, não é nem de cuidar, mas de agradar o outro e tal. Você acha que a cozinha ou que a comida também tem uma relação de sedução? Você acha que a gente acaba se seduzindo pela cozinha numa vontade de seduzir o outro? Não sei, é intrigante essa pergunta, né? Eu acho que a relação da cozinha tem uma sedução, sim, mas ao mesmo tempo também, ai, não sei se no nosso, se eu já nasci com esse conceito de sedução, porque eu falo aí para você, a cozinha para mim ela tá muito mais dentro do materno ou dentro do afetivo do que nesse lado mais, não sei, posso estar fazendo uma leitura errada, mas esse lado mais do seduzir, eu acho que eu tenho um lado muito mais vaidoso no sentido, né? Não sei se é isso, Uhum. mas e a cozinha para mim tá num outro compartimento, que é o compartimento do afeto, sabe, das relações. Quando você fala, cozinha, cozinheiro, eu lembro especialmente das minhas avós. Eu sempre fui uma pessoa muito classificadora, né? Uhum. Tenho esse grande problema. Então, assim, ao longo de toda a minha vida, eu classificava o feijão da minha avó tal é melhor do que do outro, a carne seca é da minha avó, que eu gosto mais, mas o peixe é da minha outra avó, o bolo de fubá e o suco de manga é da minha tia, esse é o melhor. Então, assim, eu vou passando por essas classificações e, e isso está muito ligado às minhas memórias enquanto criança, né? Enquanto, né, jovem. Então, por eu vê-las sempre com muito afeto e eram maneiras que elas tinham de afeto comigo, a cozinha não passa nesse jogo de seduzir, ela passa mais por esse lado do o atingir e do propor. Eu acho que eu penso até hoje, né? A gente tem relações familiares e com amigos e tal, que quando a pessoa cozinha muito bem, ela sempre recebe você na sua casa para comer, a gente cria toda aquela relação, nossa, essa pessoa abre a vida dela para a gente, ela dá aquilo que ela faz de melhor, né? Que é você alimentar o outro, né? É algo que para mim sempre foi muito forte, mas talvez porque eu seja essa pessoa que sempre fui observadora e eu posso enumerar aqui para você é, de quem é a melhor coisa, sabe? O melhor prato que eu comi, o melhor feijão, o melhor arroz, a melhor carne seca. Eu falo, mãe, isso desde pequenininha, esse é o seu melhor prato. Então, tem, sabe? Ontem a gente fez um bolo de cremogema, que era um prato de uma tia minha. Um bolo comum, só que Uhum. é com cremogema. E aí minha irmã falou, esse bolo é a cara da tia Márcia, né? É ela que faz, então eu falei assim, que saudade desses bolos da tia Márcia. Vamos tentar, ficou legal, Marcela, mas ainda tá longe do dela. Então tem todo esse Uhum. mecanismo que para mim não chega nesse lado da sedução, mas que chega Aham. do lado do afeto, do lado do amoroso, Uhum. entende? Não sei se eu consegui te fazer entender Sim, essa fez, minha claro. visão com a cozinha. Aham. Perfeitamente. Legal. Legal isso. E quando você fala do afeto, né, desse cuidado, aí eu vou fazer outra provocação. Você acha, né, nesse jeito todo que você fala de todas essas mulheres que passaram aí pela sua vida na cozinha, né, a sua mãe, sua avó de um lado, avó do outro, suas tias,
Você acha que essa relação do afeto ela passa também pelo controle ou é só afeto mesmo? Olha, eu acho que pelo controle funcionou mais comigo para com os outros, né? Porque quando eu Como assim? né, compartilho é, é, a casa, aí a gente divide as tarefas e eu fico com a parte da cozinha, querendo ou não, eu fico com uma parte que ela é diária, né? Ela é muito importante, então eu Uhum. controlo. Se você não Uhum. fizer, não vai ter comida. Uhum. Então essa parte da divisão, e quando eu ganho a porção da cozinha, eu me sinto dono desse poder, sim. Uhum. Que aí é que eu falo. Por que na minha infância isso não estava tão dentro do controle e sim do afeto? Uhum. Porque elas faziam sem esperar muita coisa, entendeu? Uhum. Pelo contrário, elas talvez o controle da presença, vamos dizer Uhum. assim, porque ela, eu vou te oferecer isso para você vir aqui. Óbvio que eu Uhum. iria, porque Uhum. você fica seduzido pela cozinha nesse sentido, Uhum. né? Mas assim, não vejo como controle, porque para mim sempre foi muito prazeroso estar. Até hoje é muito prazeroso estar, né? E agora eu estou conversando com você aqui, e como que a gente fala, né, nessa cozinha relacionada a um espaço, né, de Uhum. mulher, né? Que Uhum. loucura! Eu não tenho É. realmente. O meu pai nunca foi de cozinhar na minha família. E Uhum. eu não tenho para falar com você. Eu tenho um tio que ele era o dono do churrasco. Mas, assim, era ele fazia essas atividades. Todas as outras tarefas na cozinha que me cercavam a vida inteira foram as mulheres. Que Uhum. loucura, até porque eu fui Ai, caiu. criado, né, no ambiente eu, minha mãe, e, por exemplo, e, e eu falo do meu tio porque ele era um exemplo masculino, né? Mas também eu nasci num ambiente muito feminino nesse sentido. Eu tinha minha mãe, que nunca trabalhou, que se dedicou a cuidar de mim, da minha irmã a vida inteira. E dentro da minha mãe morávamos todos próximos, né? O subúrbio do Rio de Janeiro, aquela coisa de cada um mora numa rua do lado. E ali minha mãe tem 5 irmãs, né? Minha avó, minha outra avó, e aí eu crescia indo, perambulando nessas casas Uhum. e com esses afetos que eu era encontrado. Que até hoje ainda sou, né? Porque quando vou visitá-las, tem uma coisa que a gente sempre faz em família, e quando se encontra, é o laço da comida, né? É o laço do cozinhar ali, de estar junto, né? Uhum. Então, eu cresço nesse ambiente muito feminino, com mulheres muito presentes na cozinha, né, de uma sociedade é, que na minha família era uma realidade, né? As mulheres não viviam mais trabalhando em casa. Minhas avós, minhas tias e minha mãe, muito diferente, né, das que eu as primas hoje, Uhum. das gerações seguintes, até na minha própria família. Isso é muito nítido eu falar, porque, né, eu tenho 14 primos, são 8 primas mulheres, e todas delas trabalham, todas elas têm outra vida do que as mães tinham nos tempos quando a gente era todo mundo criança e adolescente. Então, Uhum. assim, as nossas referências, elas são muito femininas nesse sentido. E eu não vejo pelo controle, eu vejo como afeto e como um encontro, Uhum. né? Eu vejo pelo momento que eu faço com o outro, porque aí sim eu controlo e divido. Só que quando eu divido, eu fico com uma fatia que é uma fatia grande do cotidiano, né? Que é a fatia da refeição, a fatia, né, do almoço, do lanche, de alguma coisa. E ali sim eu controlo, eu vou falar e vou fazer aquilo que eu falei para você, né? Então eu tenho que cozinhar, né? Se eu não cozinhar, não tem comida, então você tem que ir lá fora fazer isso. E aí a gente começa aquele jogo de poder, aquele jogo de saber quem vai controlar essa situação, né? Uhum. Tá, Marcela, a gente só tem 2 minutos. O Zoom já está me dizendo aqui que está correndo contra o tempo. Tomara que não vá, tomara que não pare.
Me conta rapidamente, então, como é que foi esse encontro com a sua mãe e fazer os biscoitos Foi agora? maravilhoso, né? Porque eu propus a ela fazer, né? E aí ela veio super prestativa também. E a gente relembrou, engraçado como isso afeta a memória logo, né? Ela falou como é que era de fazer quando era criança, falou que ela fazia quando a gente comia, porque é um biscoito que vai no forno e ele tem que ir aos poucos, né? E aí ela falou quando a gente fazia com a minha irmã, ela tirava do forno e a gente comia na hora, então nunca tinha biscoito depois. Parecia que nunca tinha feito biscoito porque não tinha fim muito rápido. E ela contou pra gente uma coisa que eu não sabia e eu só achei interessante. Ela falou que quando queria que a gente levasse pra merenda, ela fazia depois que a gente dormia, às 10 da noite. Ela ficava de 10 à meia-noite fazendo biscoito. E Nossa. realmente, eu lembro de acordar no dia seguinte, ela me dar o potinho com aquele biscoito para ir para a escola. Mas eu não via fazer. Até por mais, eu lembro que eu comia o biscoito no dia seguinte na escola. E aquilo eu nunca parei para pensar e perguntar para ela quem tinha feito aquele biscoito, que horas ela tinha feito aquele biscoito. Porque quando a gente fazia, não sobrava, gente. A gente comia que nem os condenados, aqueles biscoitos Uhum, todos. uhum. Mas isso foi uma relação, né? E foi bacana ela reviver isso também, né? Ela contar, né? Ainda mais nessa situação que a gente vive, né? Uhum, De onde as lembranças, os afetos se tornam os sentimentos muito mais amplos, né? uhum. Mas ela gostou muito de fazer, ela me ajudou, ela lembrou, nossa, lembrou que a gente fazia muito desenho e que os Fala desenhos uma nunca davam coisa. certos. Então, fala uma coisa. Conta uma história dessas que ela contou que chamou assim, muita atenção. Uma dessas de memória. Ela falou que ela lembrou que. Aí ela contou que a gente fazia muito os desenhos, porque o biscoito amanteigado ele é só uma moedinha, né? E a gente fazia dinossauro, fazia casinha. Tinha uma prima nossa que ia lá para casa, que também ajudava muita gente a fazer, e ela mora agora há 22 anos nos Estados Unidos. Tá? Mas naquela época ela ia muito lá pra casa pra fazer. E ela fazia cobrinha. Ela cismava que o biscoito tinha que ser uma cobrinha. E aí eu Uhum. lembro de a gente enrolando o biscoito na mão, fazendo. E aí ela contou da nossa cara de decepção toda vez que a gente tirava o biscoito no forno, que o biscoito tava todo caído, porque ele derretia. Aí ela já falei que não adianta fazer dinossauro, casa de 2 andares, porque o biscoito não fica, ele derrete. Mas a gente nunca deixava de tentar, e é verdade. Como que Uhum. toda vez que a gente fazia o biscoito, a gente tentava fazer algum desenho, mas nunca dava certo. E aí ela relembrou, né, esse caso, essas histórias que a gente tinha de fazer com o biscoito, né? Foi engraçado. Foi uma Uhum. tarde divertida, foram 6 horas fazendo biscoito, que agora eu tenho um forno desse tamanho. O forno da Uhum. minha casa ele é aquele automático, né? E Uhum. aí cabiam 8 biscoitinhos por vez. Uhum. E E acabou que a gente teve que fazer, né, muitas vezes. Então nós ficamos 6 horas fazendo biscoitos. Sobrou um pouco, mas a gente comia assim que saía do forno, né, também direto. Relembramos aquele ato da infância, né, de comer o biscoito quentinho ali, tirado direto do tabuleiro. Até que ela falou assim: você precisa tirar foto para mostrar para sua amiga, né? Eu falei: é verdade, vamos guardar os próximos. Mas já tínhamos comido Muito umas bom. 4 fornadas. Uhum. Aí ela falou, você precisa tirar a foto, né? Aí eu esqueci. E eu esqueci mesmo, tanto que eu ia tirar a foto, fui tirar a foto bem depois. Aí depois a gente danou a comer o biscoito de novo. E foi algo, assim, muito bacana de fazer, sabe? Ter acesso a essa memória, ter acesso a essa cumplicidade com a minha mãe, né? Porque acaba que é algo que a gente perde nessa correria do dia a dia, né? De cozinhar junto, de estar juntos ali. E lembrar como uma receita tão antiga mesmo, assim, dentro da nossa família, ainda é capaz de formar as nossas memórias, nossos momentos, né? Porque eu acho que eu senti fazendo aquilo é que eu estava formado, né, naquelas narrativas ali dela contar de como era a nossa infância e aquilo, né, conectar. Eu nunca imaginei que aquele biscoito, não sei como, ele chegava pronto na minha mochila na escola no dia seguinte, né?
até ela falar que depois das 10 da noite, fazendo aquela massa, colocando no forno para a gente levar para a escola. E aquilo ali, para mim, me deixou até emocionado, que eu falei assim, gente, era um negócio que eu não imaginava. Assim, você só come, né? Você não sabe de onde aquilo vem. E aquilo me deixou emocionado, assim, eu poder relembrar a gente tem de história, o quanto a gente viveu e o quanto a gente não percebeu. A gente só vai perceber quando a gente é levado afetivamente e aí com o sabor do biscoito se torna muito melhor, né? Quando o sabor traz essas lembranças, eu lembrei de tudo aquilo. Foi muito bacana, assim, sabe? Eu gostei muito de participar, não sei se você já viu os vídeos, a gente fez com muito, muito carinho, Uhum. fez com muita. Até fiquei brincando aqui, quando gravamos vários vídeos da organização, enquanto a gente estava Uhum. fazendo, que eu falei, é a minha chance de ser Ana Maria e de Muito contar, bom, muito bom. como é que era aquela receita, né? Maravilhoso. 6 horas, eu estou impressionada. Sabe, dá uma Porque demorou alegria. muito. É, é incrível, porque você fica. Eu estou pensando aqui, né? O quanto esse movimento que a gente está fazendo para realizar esse filme, né, que não é um filme só de uma tese, ele é um filme do grupo, de um grupo de pesquisa que está, né, conversando em torno dessas coisas todas. E como a gente. E eu acho até por conta desse momento que a gente está vivendo, de certa forma, que a gente está tendo tempo para isso também, de certa forma, faz com que a gente Uhum. consiga dedicar 6 horas para um encontro como esse, tão afetuoso, né? A partir de um biscoito. Exato. E começamos 3h30 da tarde, fazer a massa, gravar aquela coisa toda, e depois fizemos os biscoitos. E 9h30, 10 horas da noite, o assunto ainda era o biscoito. E mandando foto para minha irmã, falando: olha, estamos fazendo. Ela, eu quero, manda para mim, eu vou mandar pegar. Assim, as conexões que aquilo faz, né? E a minha mãe Uhum. falando que agora tem a netinha dela, né? A minha irmã teve uma filha de 1 ano e meio. Aí ela, agora já fiz tanto para você e para sua irmã, agora se Deus quiser, vou fazer para sua neta também, para minha netinha também. Uhum. Ela vai ajudar a gente a fazer. Então, assim, o quanto isso emociona, sabe? E o quanto isso rendeu uma tarde, não foi só a gravação para o Uhum. filme, foi uma tarde de realmente, você que falou, de encontro de 10 horas Uhum. da noite, tá terminando, e tá mandando foto, né, pra minha irmã, e ela falando, eu queria estar aí para fazer com vocês, pra gente estar conversando, o quanto aquilo produziu na gente essas afetações, né, esse Uhum. sentimento e esse resgate. Eu acho que a ideia é até o resgate, né, porque às vezes a gente não tá a correria, né, do dia a dia, a gente não tá acessando essas memórias tanto, né? Então, Uhum. quando a gente se propõe a acessá-las, a gente consegue compreender o quanto que a gente vivenciou Uhum. e viveu, né? É. Incrível, incrível. Muito legal. E essa ideia assim do biscoito que me deixa assim mais encantada, porque o biscoito, você está falando desse biscoito lá em casa, minha mãe uma vez fez, né? Minha mãe adorava experimentar receita também. Então uma vez ela fez um biscoito de maisena com manteiga. Eu não sei se é essa mesma receita, mas era só manteiga e Provável. maisena. Aí a massa mistura tudo e faz os bolinhas, né? E ela amassava assim com um garfo. Aí fazia aquela coisinha gostosinha, que, assim, que mesma coisa, mal saía do forno, blá, 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 comia tudo, né? Comia É tudo. a mesma coisa, gente. Mesma Não tem coisa. família diferente. Mesma coisa. Não é. A Minha gente mãe ainda bota separava um pote para botar o duas. biscoito. Nunca conseguia botar o biscoito dentro do pote, que a gente não deixava. Mas Imagina. e o que eu acho incrível é que você falando da história da sua mãe, tudo isso que você. Realmente, o afeto ele é muito mais presente, né? Aí a relação da cozinha e da comida com o afeto está muito mais